Deixei por último, naturalmente, dentro do princípio de que a antiguidade é posto, e assim eu realmente... Ai, você já está rindo porque disse isso. O doutor Roberto, ele, sendo muito fiel aos dados, porque existe um juiz federal no Brasil, egresso ainda do tempo anterior à Constituição de 88, ele não foi promovido porque não lhe interessou efetivamente. Falamos muito aqui da carreira, o major que nos antecedeu pela parte da manhã fez um cotejo muito interessante sobre o comparativo, né, entre a carreira militar e a carreira judiciária. Existe um paralelismo sobre essas duas carreiras, existe lamentavelmente uma profunda diferença, que na carreira militar não existem normas não escritas. E, lamentavelmente, na magistratura, onde nós temos que ter como ferramenta de trabalho as normas, é importante dizer que no Poder Judiciário, ainda hoje, passados 30 anos da Constituição da República, ainda temos normas não escritas. Essas normas, inclusive, orientam um chamado temor reverencial. Coisa que, efetivamente, o militar não tem. O chamado temor reverencial do militar, ele acaba e se encerra toda manhã, quando se faz a formatura matinal e cantamos o hino nacional, ou quando cruzamos com o nosso superior e a ele lhe prestamos a continência. Continência essa que, sobretudo, não é entendida como um ato de submissão à autoridade, senão como a saudação do militar, como cumprimento que os militares fazem entre si e as autoridades civis. Esse é o grande sentimento que nós temos quando prestamos continência a todos nós. Lamentavelmente, no Poder Judiciário, essas normas não escritas, elas só produzem não alegria, não felicidade, mas produzem simplesmente exclusão e um verdadeiro apartheid entre todos nós magistrados. Já cheguei a ter colegas que simplesmente, estou aqui obviamente exagerando, mas quando se entra e se vê um desembargador ou um ministro, parece que a pessoa desaparece. Então, nós sofremos aí de toda ordem. E, como antiguidade é posto, eu entendo que ele é o juiz federal mais antigo do Brasil, que ainda se encontra exercendo suas atribuições há mais de 30 anos no Poder Judiciário e que não conseguiu simplesmente sequer galgar o acesso aos tribunais. E não digo só porque não lhe é merecedor, porque nós estamos diante de uma pessoa que, com todas as condições, todas as suas condições pessoais, que são sempre superadas e que não lhes foram nunca negadas pela sua condição de pessoa com deficiência. E não só isso, está voltando agora da cidade de Nova York, onde foi eleito como um representante da Organização das Nações Unidas para a inclusão social dessas pessoas. Então, eu deixei por último para que, dada a relevância com que o Dr. Roberto Vanderlei Nogueira representa a cláusula da inclusão social, possa dar o seu testemunho a todos nós. Dr. Roberto. Apresento os meus cumprimentos a todos os presentes, sobretudo à categoria militar, e queria, em especial, lembrando a proatividade do presidente Eduardo Cubas, fazer uma inconfidência. É que a única coisa que me parece explicar esse caráter pujante com a qual ele exerce tantas atuações ao mesmo tempo, e o faz com excelência e com eficácia, é o sangue guarani que lhe corre nas veias. Mas não somente esse sangue guarani, é o sangue guarani e a espiritualidade libertária da gente pernambucana que ele carrega da mãe dele. De modo que essa simbiose, esse registro é importante para explicar esse caráter tão impulsivo, positivamente impulsivo, que dá a ele um perfil de republicano de verdade.
Bom, ser o último me dá duas alternativas para compreender esse momento. Ou a minha fala não significa muito, ou a minha fala vai ser algo diferenciado. E, nada obstante, esse verdadeiro curso de direito securitário e de fenomenologia da violência que nós assistimos aqui, aliás, eu dificilmente encontrei um simpósio com tanta riqueza de informações com as quais nós tivemos aqui num tempo tão concentrado. E isso faz com que as pessoas ainda continuem aqui, devido à sua importância. Extrair sumo desse tomate que foi amassado aqui excessivamente parece uma missão impossível, mas eu vou lhes dizer que não é. Eu vim aqui, a despeito da capilaridade do assunto segurança e da temática da violência, sobretudo no Brasil, falar de uma violência não explicitada, de uma violência, da violência da invisibilidade que faz com que 1/4 da população brasileira, além de suas famílias, de pessoas com deficiência, vivam à margem da própria sociedade, dos benefícios da própria sociedade. Dentre muitos pontos de estresse político, jurídico e social a abordar seriamente entre nós, a Constituição suscita, durante esses 30 anos de vigência, o problema dos direitos ou do reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência. Em 2006, as Nações Unidas, depois de uns 30 anos de ação mundial, no sentido da percepção das dificuldades pelas quais atravessam essas pessoas em todas as culturas, nações e povos, editou, com a subscrição do Estado brasileiro, dentre diversas outras nações, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Por essa convenção, que inaugura a era dos direitos das pessoas com deficiência no mundo, o conceito de deficiência não mais se confunde com a sua causa. Não se trata mais de um modelo clínico, médico, mas um modelo social, jurídico-social. Não há mais pessoa deficiente. Hoje, todos são pessoas. De modo que a cidadania foi finalmente reconhecida a essas pessoas. A causa é apenas um aspecto clínico, quando é a hipótese, que deve gerar tratos e consequências naturais em função disso, mas não é o marco definitório da condição dessas pessoas. O que define a condição de pessoa com deficiência são as barreiras que elas têm de enfrentar em função de limitações permanentes que carregam, ou de natureza física, sensorial, psicossocial, múltipla, enfim. Então, o modelo hoje é biopsicológico e social. Essa percepção não está presente no dia a dia das instituições públicas e privadas de nosso país. Esse foi o registro que eu fui fazer lá nas Nações Unidas na semana passada, como delegado oficial do Brasil, à 11ª Conferência dos Estados-Partes para avaliar as condições de implementação dessa norma convencional, que, curiosa e pioneiramente, o Brasil internalizou em 2008, pelo Decreto Legislativo 186, como norma constitucional. Em 2013, eu vim aqui no Conselho Nacional de Justiça fazer uma palestra sobre ingresso na magistratura para pessoas com deficiência, perguntando a uma plateia de uns 100 magistrados do Brasil inteiro, de todos os graus de jurisdição. Consultei sobre essa convenção e 1 ou 2 levantaram o braço dizendo que a conheciam. Ora, se um tratado de direitos humanos foi internalizado na Constituição com status de emenda constitucional, é cláusula pétrea. E as suas normas são auto-aplicáveis. Como compreender que um poder judiciário composto de juízes que ignoram
regras constitucionais básicas, fundamentais para a cidadania, possam continuar atuando sem nenhuma solução de continuidade. É uma coisa realmente impressionante. Os tribunais do país nunca abriram espaço para política de cotas para ingresso de pessoas com deficiência na magistratura. Desde a Constituição de 88, que tem uma disposição no artigo 37, inciso 8, que, mesmo antes da Convenção de Nova York, já dispunha da exigência por 5% a 20% de candidatos com essa deficiência. Os tribunais acreditam que pessoas com deficiência não podem ser juízes. Enfim, isso está mudando, mas muito vagarosamente. Então, esse é um problema sensível, essencial ao desenvolvimento da nação. Em 2010, o IBGE levantou um número não desprezível de 1/4 da população brasileira. Hoje, gira em torno de 50 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Se juntar esse coeficiente às famílias dessas pessoas, é um número extraordinário, para mais de 100 milhões de brasileiros. Isso realmente impacta a classe política. Mas a classe política também não se dá conta do poder, ou do potencial, da capacidade, da qualificação, inclusive profissional, com a qual essas pessoas podem exercer o seu protagonismo. Essas pessoas, nada obstante, são tratadas no Brasil como peso social e poderiam ser protagonistas do seu próprio destino se a sociedade, o Estado e as empresas neste país estivessem preparadas para, primeiro, assimilar o conhecimento do que se trata de pessoa com deficiência. Segundo, investir como custo operacional de toda atuação, pública ou privada, meios que garantam assistividade, acessibilidade e adaptações razoáveis para que essas pessoas possam inserir-se no meio em igualdade de condições com as demais pessoas. Evidentemente, não estamos diante de um registro estatístico desprezível, antes o contrário. Empoderado, todo esse segmento social será capaz de determinar os destinos da nação. E o fará muitíssimo bem, porque o seu potencial participativo é formidável. Sobre isto, o desconhecimento e até mesmo a ignorância do Poder Judiciário, estabelecido em composições não inclusivas, e sua reduzidíssima empatização para validar os direitos fundamentais dessas pessoas, salta aos olhos da nação e frustra os destinatários da Carta. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral refutou uma tese inclusivista, suscitada pioneiramente pela UNAJUF, e outros atores sociais cuja observância, ao respeitar fielmente a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no Brasil, dispositivo que entre nós configura status de emenda, já o disse, eliminaria barreira atitudinal consistente na filiação partidária, exigível também a esse grupamento social, mas sem razão. Haja vista suas peculiaridades, como limitações permanentes e outros agravos culturais, não raro perversos, as suas liberdades e desenvoltura na sociedade que a norma convencional busca equalizar em relação às demais pessoas, conferindo àquelas igualdade jurídica e plenamente eficaz, eliminando barreiras. As pessoas com deficiência não podem, para exercer plenamente a sua cidadania, estar preocupadas com acesso. Esse é que é o problema. Se eu tivesse no auditório uma pessoa surda, eu teria que falar com o adminículo, com a ajuda, o auxílio de um intérprete de língua, de sinais. Não é? Aliás, a legislação brasileira interna já editou a obrigação, por exemplo, dos veículos de televisão, da TV aberta, janela de sinais para surdos e audiodescrição, que é uma técnica com a qual os cegos veem através da audição. Quer dizer, é a narrativa das interfaces cênicas que não são faladas. O nome disso é audiodescrição. A lei manda que a programação aberta da TV brasileira seja ofertada com 50% de audiodescrição e de janela de sinais, como se vê normalmente na TV Câmara, na TV Justiça, na TV Senado. O Supremo simplesmente considerou inconstitucional por uma razão de conjuntura. Diz que
que o investimento seria estratosférico e as empresas, lê-se a ABERT, né, que é a Associação de Rádio e Televisão, não teria condições de bancar esse expediente. Ora, para responder essa locução, basta um registro de mercado. Quem não tem competência, que não se estabeleça. Se a empresa não tem dinheiro para bancar os custos do seu empreendimento, que não se estabeleça, fecha as portas. É a mesma coisa de uma diretora de escola que nega matrícula a uma criança com deficiência porque não tem, vamos dizer, corpo pedagógico adequado para atendê-lo. Fecha. Além do mais, essa atitude é crime, é tipificada. Mas aí o aparelho policial desconhece. Quando a mãe, desesperada, vai chamar o policial para fazer um auto de prisão em flagrante, ele não sabe nem como lidar. Outra conduta impressionante, motorista de táxi que não dá embarque a cão-guia devidamente arreado, né? Quer dizer, isso é crime. Discriminação em função de pessoa com deficiência. O Supremo Tribunal cria uma cláusula de exclusão de ilicitude quando a gestação da mulher é de feto anencefálico. Isso não existe na Constituição. Como também, por resolução do Conselho Nacional de Justiça, se estabeleceu a obrigação, ou a instituição, a pseudo-instituição de uma tal audiência de custódia, que não está prevista na Constituição nem nas leis infraconstitucionais, mas acaba funcionando. Quer dizer, Rui Barbosa falava nas nulidades triunfantes. Eu vi muitas delas passeando aqui nesta tribuna hoje. Bom, o conceito contemporâneo de pessoa com deficiência é essencialmente social. A deficiência não se confunde com as suas causas, mas com as barreiras de qualquer natureza, físicas, intelectuais, comunicacionais, tecnológicas e, sobretudo, atitudinais, que é uma barreira que não se sabe de onde vem, nem quando começa, nem quando acaba. O preconceito, por exemplo. Não é? Normalmente, a gente imagina que barreira ou falta de acessibilidade é só uma questão de rota acessível. Uma rampa, não é só isso. É barreira comunicacional também, que torna o outro inteiramente à margem da comunhão social. A urgência e isso é uma violência invisível, de raiz, que degenera para outros tipos de violência. A urgência nos tratos de empatização desse grupamento, que lhe garantiria uma perfeita intergrupalidade, conforme assegurado constitucionalmente, é fundamental para que se faça justiça às pessoas que estão em condições diferentes. E é também um objetivo indispensável da República, que a Constituição Federal exprime, consolida e ratifica a cada momento, a exemplo da incorporação da Convenção de Nova York com status de emenda constitucional. Essa exigência vale a todos os segmentos da sociedade, não apenas ao Poder Judiciário. Não é? Todos os segmentos do poder público e da iniciativa privada. Aqui não se trata de generalizar, mas de iluminar um registro da evidência segundo a qual a grande maioria dos juízes não se esforça, e eu não estou me referindo aos meus colegas que estão aqui presentes, que são diferenciados, no bom sentido, por isso que eu estou misturado com eles, ou não sabem como fazê-lo e nem são submetidos à capacitação continuada e correspondente para validar esses direitos. Até muito pouco tempo, convém descrever, os tribunais do país jamais observaram a regra do artigo 37, inciso 8, que é uma regra, inclusive, pré-convencional. Está na Constituição desde 88. Outra coisa importantíssima, o Poder Judiciário obrigou, goela abaixo da nação, a observância do chamado processo judicial eletrônico, simplesmente PJE. Só que o PJE alija, numa penada só, os cegos do Brasil. Cego não lê arquivo imagético, com cuja plataforma é formatado. Ele pode ler eletronicamente textos. Há ferramenta para isso. Mas obrigaram o processo judicial eletrônico e não deram assistividade, acessibilidade, como impressoras 3D, mesa de atermação, audiodescrição, enfim. Não se construiu, não se pensou o processo judicial eletrônico e o obriga, a todo custo, observá-lo de nenhuma acessibilidade. E não se dão conta disso. A gente reclama, mas não, é como se, já que está feito, deixa.
e não abre-se nem a possibilidade de alternar para uma solução, vamos dizer assim, mais pacificadora ou alternativa. Isso é, inclusive, objeto de controle dos tribunais de contas da União e dos Estados. O trágico da obra reside na insensibilidade de se impor à nação um sistema que não contempla alternativas para uma perfeita interoperabilidade. Nesse caso, isso envolve não somente as pessoas cegas, advogados ou não advogados, como também as pessoas que não têm recursos tecnológicos para interoperar o sistema e comunicar com os órgãos que utilizam esse sistema. Com isso, sabe o que é que acontece? O acesso à justiça se tornou um artigo de luxo para escritórios de grande poder, de grandes escritórios. Então, a pretexto de se modernizar a justiça, na realidade, nós estamos dando passos atrás no sentido da pré-história. Nós estamos invalidando o Instituto Constitucional do Acesso à Justiça para um sem número de cidadãos que, sequiosos de justiça, agora já não podem mais nem implementar a defesa dos seus próprios direitos, por razões de ordem instrumental. Isso é uma violência absurda, porque na medida em que as pessoas têm consciência de que não podem sequer aspirar, postular seus direitos em juízo, vão fazer o quê, coronel? Ou se conformar com a injustiça, e buscar a justiça com as próprias mãos, eu não é. Afinal, nós somos ou não somos uma república participativa, uma democracia participativa, um Estado de direito republicano? Enfim, entre os seus usuários. Ao que parece, o processo judicial eletrônico tornou-se artigo de luxo para grandes escritórios de advocacia e até para os próprios tribunais, que, aliás, lidam com grandes dificuldades com essa ferramenta estranha e naquilo que interessa também claramente inconstitucional. O corporativismo brasileiro insiste em orientar a agenda política da nação. Isso é que é fundamental. E isso foi repetido aqui diversas vezes em diversos setores da argumentação geral suscitada. Como se constata facilmente, é essencial que os direitos das pessoas com deficiência sejam efetivados, quer no plano das relações privadas da sociedade, quer no âmbito do poder público. As pessoas com deficiência estão situadas historicamente a anos de distância de outros grupamentos sociais, a exemplo das populações negras, as quais já saíram da invisibilidade social. O fenômeno, porém, ainda não acontece com aquele universo das pessoas com deficiência, a despeito de seu quantitativo demográfico, 1/4 da população brasileira, 50 milhões. Formamos a maior de todas as minorias em escala planetária. E o nosso maior aliado continua sendo, pasmem, senhores, o acaso. É o acaso o que nos favorece. Além de nossas famílias, naturalmente, sobretudo de mães brasileiras, que não raro abandonadas em razão de filhos com limitação permanente, tornam-se heroínas de uma pátria que esquece a sua gente, especialmente a gente mais socialmente desfavorecida. A Constituição da República carece efetivar-se para toda essa gente. É hora de se indicar, ao menos, uma pessoa com deficiência ao Supremo Tribunal Federal para mexer na jurisprudência constitucional deste país, no sentido de sua efetividade, e não da simples doxa como o meu antecessor se pronunciou. A eficiência, evidentemente, não é mérito, mas é verdadeiro que, agregando-se mérito e sensibilidade que decorre do ser pessoa com deficiência, sujeito a todas as vicissitudes, aos preconceitos, acarreta melhores chances de um desempenho de fato compatível com a Constituição. Não é o que se observa no momento. Essa é a ideia. Um novo judiciário é possível, e para isso é preciso conhecer e empoderar. É o que falta ao Brasil em termos de implemento constitucional, neste e em diversos outros campos de sua regulamentação. Sem falar na necessidade de assegurar celeridade aos casos relativos ao direito sanitário e de dispensamento dos meios de saúde, dever de todos e do Estado em especial. Mais anteriormente, o meu colega Bianchi mencionou a questão da proporcionalidade entre liberdade e vida.
Me parece que, se ele avançasse um pouco mais, chegaria à conclusão de que sem vida não há liberdade. Então, o pressuposto da liberdade é a vida. Então, não tem que ponderar coisa alguma entre esses dois termos. E o juiz que fizer estará atuando arbitrariamente. Estará fazendo qualquer coisa, menos judicando em nome do Estado. Ele estará agindo em nome próprio, da sua cabeça, das suas convicções pessoais, não é? Dos seus caprichos, mas não em nome da Constituição Federal, que promove a vida sobretudo. É o primeiro de todos os valores. Além do mais, juiz também não entende comumente de uma legislação marcada por um cipoal normativo, caso da legislação de saúde, de natureza técnica e altamente pontual, específico das artes hipocráticas. Nesse contexto, acabam prevalecendo no exercício jurisdicional, de um lado, a conjuntura, e de outro, o assistencialismo de ocasião. Ora, juízes das mais longínquas comarcas dos rincões do Brasil aos ministros do Supremo Tribunal Federal, somos todos agentes políticos do Estado e a nossa pauta é estrita e unicamente a Constituição da República. Não devemos e não podemos alimentar conjunturas ou praticar assistencialismos em decorrência de nossas investiduras, prática sutilmente denominada de ativismo judicial, quer com os nossos veredictos, quer com a nossa postura social. O ativismo judicial contra a legem, outro sim, acabei de me referir-me, é antirrepublicano e desmorona o edifício da separação dos poderes políticos do Estado. Juiz é juiz e ponto. Cumpre as pautas da ordem jurídica, não o que lhes vem à cabeça. É preciso empatia para desincumbir-se dessa responsabilidade essencial para o cidadão brasileiro. No entanto, toda insensibilidade pública é sempre conjuntural, há sempre uma razão de Estado, uma conveniência de grupo, um corporativismo. O monopólio partidário responde a muito disso, coisa que já deveria ter sido implodida no país, para permitir candidaturas avulsas, pelo menos para permitir ao corpo eleitoral uma opção justa, livre de amarras corporativas ou sentimentos de grupo muito arraigados. A insensibilidade pública é sempre conjuntural e, nesse contexto, entra até vícios institucionais e corporativos, como o carreirismo, já se falou aqui, e a impunidade. Como alcançar esse status, então, numa sociedade tão gravemente desigual, estratificada e corporativa como a nossa? Eis a questão. A dizer, num cenário político que o avanço social, ou seja, a efetividade do direito posto, notadamente o de natureza constitucional, sofre tantos embarreiramentos de atitude. Eis o desafio que se descortina aos 30 anos de vigência da Constituição Cidadã, na célebre locução de Ulisses Guimarães, mas que se permitiu a inscrição de janelas ao arbítrio e ao autoritarismo, que precisam ser erradicadas, a exemplo do Instituto do Quinto Constitucional e do formato ineficaz de composição da Suprema Corte, que, exprimindo-se não raramente de modo paradoxal em razão da Constituição da República, sobretudo, precisa ser transformada em Corte Constitucional estrita, melhorados os quadros que lá se encontram ainda atuando, mesmo e impressionantemente, com violação da Emenda Constitucional 88 de 2012, que é a chamada Lei da Bengala, que os mandou à sabatina de retenção aos 70 anos de idade, quando ainda do exercício, mas que invariavelmente a descumpriram, em causa própria. Em causa própria. Aliás, decidir em condições de impedimento é motivo de impeachment. Está lá na Lei 1079. Mais grave ainda é admitir que temos juízes de fato que extrapolaram os limites temporais da própria jurisdição, mas continuam a produzir atos juridicamente inexistentes, enquanto vivemos como se isso não estivesse ocorrendo. Sobre isto, o Senado da República não parece vir cumprindo fielmente as suas responsabilidades constitucionais. Também eu vi isso aqui pela manhã. Novamente, a conjuntura explica isso tudo, mas não justifica, de modo algum, se é para valer a Constituição que temos como
ferramenta de nossa paz social. É urgente mudar, portanto. E toda mudança exigível é, de fato, atitudinal. Isso também foi um lugar comum em todas as palestras que foram proferidas aqui, em riqueza de detalhes. Não precisamos mais de diagnósticos. Não precisamos de narrativas sobre os quadros de imperfeição institucional e política em que estamos mergulhados na nossa quadra. Nós sabemos muito bem disso tudo. Até porque hoje a sociedade está empoderada de informação através de meios de comunicação em tempo real. Num simples telefone celular, no smartphone, todos ficamos sabendo rapidamente das informações mais cruciais que se passam na sociedade brasileira. Então, é preciso um alerta para transformar esse mecanismo, essa tecnologia, ou essa possibilidade em avanço. Emendas constitucionais devem ser cogitadas pontualmente apenas, garantindo-se a todos o sentido de unidade da República e de continuidade progressiva de seus sistemas. Era o que eu tinha a falar aos senhores. Muito obrigado.